21ª Sessão das Manifestações de Nossa Senhora no Mundo. Aparição de Nossa Senhora em Guadalupe, México, 1531. Primeira parte. Onde aconteceu? No México. Quando? Em 1531. A quem? A um índio. Nossa Senhora de Guadalupe é a protetora das Américas, das vocações, das famílias e dos nascituros. Todos os escritos narrados sobre as 4 aparições de Nossa Senhora de Guadalupe são inspirados no Nicamoporrua, ou Huitlahuizoltica, escrito em nahuatl, a linguagem asteca, pelo índio erudito Antônio Valeriano em meados do século XVI. O que se divulga é uma cópia publicada em nahuatl por Luís Lasso de la Vega em 1649. As aparições. 10 anos depois da tomada da cidade do México, a guerra chegou ao fim e houve uma paz entre os povos. Desta maneira começou a brotar a fé, o conhecimento do Deus verdadeiro, por quem nós vivemos. Neste tempo, no ano de 1531, nos primeiros dias do mês de dezembro, aconteceu que havia um pobre índio, chamado Juan Diego, inicialmente conhecido pelo nome nativo de Cuautitlan. No que diz respeito às coisas espirituais, ele pertencia ao Tlatelolco. Era sábado de madrugada, pouco antes do amanhecer, ele estava em seu caminho, a seguir seu culto divino e empenhado em sua tarefa. Ao chegar no topo da montanha conhecida como Tepeyacac, o dia amanhecia e ele ouviu cantos acima da montanha, assemelhando-se a cantos de vários lindos pássaros. De vez em quando, as vozes cessavam e parecia que o monte lhes respondia. O som, muito suave e deleitoso, sobrepassava do coiotototo e do tsiniscan e de outros pássaros lindos que cantam. Juan Diego parou, olhou e disse para si mesmo: porventura, sou digno do que ouço? Será um sonho? Estou dormindo em pé? Onde estou? Será que estou agora em um paraíso terrestre de que os mais velhos nos falam a respeito? Ou quem sabe estou no céu? Ele estava olhando para o oriente, acima da montanha, de onde vinha o precioso canto celestial, e então de repente houve um silêncio. Então, ouviu uma voz por cima da montanha dizendo: Joanito Juan Dieguito. Ele com coragem foi onde o estavam chamando, não teve o mínimo de medo, pelo contrário, encorajou-se e subiu a montanha para ver. Quando alcançou o topo, viu uma senhora que estava parada e disse-lhe para se aproximar. Em sua presença, ele maravilhou-se pela sua grandeza sobre-humana. Seu vestido era radiante como o sol, o penhasco onde estavam seus pés, penetrado com o brilho, assemelhava-se a uma pulseira de pedras preciosas e a terra cintilava como o arco-íris. As mesquites nopales e outras ervas daninhas que ali estavam, pareciam como esmeraldas, sua folhagem como turquesas e seus ramos e espinhos brilhavam como ouro. Ele inclinou-se diante dela e ouviu sua palavra, suave e cortês, como alguém que encanta e cativa muito. Ela disse-lhe: Joanito, o mais humilde dos meus filhos, onde estás indo? Ele respondeu: minha senhora e menina, eu tenho que chegar à sua igreja no México, Tlatelolco, para seguir as coisas divinas, que nos dão e ensinam nossos sacerdotes, delegados de Nosso Senhor. Ela então lhe disse: sabe e entende, tu é o mais humilde dos meus filhos. Eu sou a sempre Virgem Maria, Mãe do Deus vivo por quem nós vivemos, do Criador de todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Eu desejo que um templo seja construído aqui, rapidamente. Então, eu poderei mostrar todo o meu amor, compaixão, socorro e proteção. Porque eu sou vossa piedosa mãe e de todos os habitantes desta terra e de todos os outros que me amam, invocam e confiam em mim. Ouço todos os vossos lamentos e remédio todas as vossas misérias, aflições e dores. E para realizar o que a minha clemência pretende, vá ao palácio do bispo do México e lhe diga que eu manifesto o meu grande desejo, que aqui neste lugar seja construído um templo para mim. Tu dirás exatamente tudo o que viste, admiraste e ouviste. Tenha certeza que ficarei muito agradecida e te recompensarei. Porque eu te farei muito feliz e digno da minha recompensa, por causa do esforço e fadiga que terás para cumprir o que eu te ordeno e confio. Observa, tu ouviste minha ordem, meu humilde filho, vai e coloca todo o teu esforço. Neste ponto ele inclinou-se diante dela e disse:
Minha senhora, eu estou indo cumprir tua ordem, agora me despeço de ti, teu humilde servo. Logo desceu para cumprir sua tarefa e foi em linha reta pela estrada, até a cidade do México. Tendo entrado na cidade sem perder tempo, foi direto ao palácio do bispo, que chegara recentemente e se chamava Frei Juan de Zumarraga, um religioso franciscano. Ao chegar, procurou vê-lo, pediu ao criado para anunciá-lo. Esperou muito tempo. Quando entrou, se ajoelhou e disse ao bispo a mensagem da Nossa Senhora do Céu, bem como tudo o que havia visto, escutado e admirado. Mas após ouvir toda a conversa, o bispo incrédulo disse-lhe: volte depois, meu filho, e eu lhe ouvirei com muito prazer. Eu examinarei tudo e pensarei no motivo pelo qual você veio. Juan Diego saiu triste, porque sua mensagem não se realizou de forma alguma. Retornou no mesmo dia. Foi diretamente ao topo da montanha, encontrou-se com a Senhora do Céu, que o esperava no mesmo lugar, onde tinha aparecido. Vendo-a, prostrou-se diante dela e disse: Senhora, a caçulinha de minhas filhas, minha menina, eu fui onde me mandaste para levar tua mensagem, como me havias instruído. Ele recebeu-me benevolentemente e ouviu-me atentamente, mas quando respondeu, pareceu-me não acreditar. Ele disse: volte depois, meu filho, e eu o ouvirei com muito prazer. Examinarei o desejo que você trouxe, da parte da senhora. Entendo pelo seu modo de falar que não acredita em mim e que seja invenção da minha parte, o teu desejo de construção de um templo neste lugar para ti, e que isso não é tua ordem. Por isso eu, encarecidamente te peço, senhora e minha criança, que instrua alguém mais importante, bem conhecido, respeitado e estimado para que acreditem. Porque eu não sou ninguém, sou um barbantinho, uma escadinha de mão, o fim da cauda, uma folha. E tu, minha criança, a minha filhinha caçula, minha senhora, envias-me a um lugar onde eu nunca estive. Por favor, perdoa o grande pesar e aborrecimento causado, minha senhora e meu tudo. A Virgem Santíssima respondeu: escuta, meu filho caçula, deves entender que eu tenho vários servos e mensageiros, aos quais eu posso encarregar de levar a mensagem e executarem o meu desejo, mas eu quero que tu mesmo faças. Eu fervorosamente imploro, meu caçula, e com severidade eu ordeno que voltes novamente amanhã ao bispo. Tu vais em meu nome e fazes saber meu desejo, que ele inicie a construção do templo como eu pedi. E novamente dize que eu pessoalmente, a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus vivo, te ordenei. Juan Diego respondeu: Senhora, minha criança, não deixes que eu te cause aflição. Alegremente e de bom grado eu irei cumprir tua ordem. De nenhuma maneira irei falhar e não será penoso o caminho. Irei realizar teu desejo, mas acho que não serei ouvido ou se for, não acreditarão. Amanhã ao entardecer, trarei o resultado da tua mensagem com a resposta do bispo. Descansa neste meio tempo. Ele então foi para sua casa. No dia seguinte, domingo, antes do amanhecer, ele deixou sua casa e foi direto ao Tlatelolco, para ser instruído em coisas divinas, e em seguida estar presente a tempo para ver o bispo. Por volta das 10 horas, estando em cima da hora, após participar da missa e o povo ter dispersado, ele apressadamente se foi. Pontualmente, Juan Diego foi ao palácio do bispo. Mal chegou, ansioso já estava para tentar vê-lo. E novamente com muita dificuldade, o bispo estava à sua frente. Ajoelhou-se diante de seus pés, entristecidamente e chorando, expôs a ordem de Nossa Senhora do Céu, e que por Deus, acreditasse em sua mensagem, de que o desejo da Imaculada de erguer um templo onde ela queria, fosse realizado. O bispo, para assegurar-se, fez várias perguntas, onde ele a tinha visto e como ela era. E ele descreveu perfeitamente em detalhes ao bispo, apesar da precisa descrição de sua imagem, e tudo que ele tinha visto e admirado, que em tudo refletia ser a sempre Virgem Santíssima Mãe do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O bispo não deu crédito e disse que somente pela sua súplica não atenderia ao seu pedido, que aliás, um sinal era necessário, só então acreditaria, ser ele enviado pela verdadeira Senhora do Céu. Após ouvir o bispo, disse Juan Diego: Meu senhor, escuta. Qual deve ser o sinal que o senhor quer, para eu pedir à Senhora do Céu que me enviou aqui?
O bispo, vendo que ele ratificava tudo sem duvidar, nem retratar nada, o despediu. Imediatamente ordenou algumas pessoas de sua casa, e de inteira confiança, para segui-lo e olhar onde ele ia, a quem ele via e falava. E assim foi feito. Juan Diego veio direto pela estrada. Aqueles que o seguiam, após cruzarem o barranco perto da ponte do Tepeyacac, perderam-no de vista. Eles procuraram por todos os lugares, mas não puderam mais vê-lo. Retornaram com muita raiva, não somente porque estavam aborrecidos, mas também por ficarem impedidos do objetivo. E o que eles informaram ao bispo o influenciou a não acreditar em Juan Diego. Eles lhe disseram que foi enganado. Juan Diego apenas forjou o que veio dizer, e a sua mensagem e pedido não passava simplesmente de um sonho. Eles então arquitetaram um plano, que se ele de alguma forma voltasse, eles o prenderiam e o puniriam com severidade e de tal forma que ele jamais mentiria ou enganaria novamente. Entretanto, Juan Diego estava com a Virgem Santíssima, contando-lhe a resposta que trazia do senhor bispo. A senhora, após ouvir, disse-lhe: "Muito bem, meu querido filhinho, retornarás aqui amanhã, então levarás ao bispo o sinal por ele pedido. Com isso ele irá acreditar em ti e a este respeito, ele não mais duvidará nem desconfiará de ti, e sabe, meu querido filhinho, eu te recompensarei pelo teu cuidado, esforço e fadiga gastos em meu favor. Vai agora. Espero por ti aqui amanhã." No outro dia, segunda-feira, quando Juan Diego teria que levar um sinal pelo qual então acreditariam, ele não pôde ir porque, ao chegar em casa, seu tio chamado Juan Bernardino estava doente e em estado grave. Primeiro foi chamar o médico que o auxiliou, mas era tarde, e o estado de seu tio era muito grave. Por toda a noite seu tio pediu que, ao amanhecer, ele fosse ao Tlatelolco e chamasse um sacerdote, para prepará-lo e ouvi-lo em confissão, porque certamente sua hora havia chegado, pois não mais levantaria ou melhoraria de sua enfermidade. Na terça-feira, antes do amanhecer, Juan Diego ia de sua casa ao Tlatelolco para chamar o sacerdote, e ao aproximar-se da estrada que liga a ladeira ao topo do Tepeyacac, em direção ao oeste onde estava acostumado a passar, disse: "Se eu seguir adiante, a senhora estará esperando-me, e eu terei que parar e levar o sinal ao bispo, como pressuponho. A primeira coisa que devemos fazer apressadamente é chamar o sacerdote, porque meu pobre tio certamente o espera." Então contornou a montanha, deu várias voltas, de forma que não poderia ser visto por ela, que pode ver todos os lugares. Mas ele a viu descer do topo da montanha e estava olhando na direção onde eles anteriormente se encontraram. Ela aproximou-se dele pelo outro lado da montanha e disse: "O que há, meu caçula? Onde você está indo?" Ele estava afligido, envergonhado ou assustado. Ele inclinou-se diante dela e a saudou dizendo: "Minha criança, a mais meiga de minhas filhas, senhora, Deus permita que estejas contente. Como estás nesta manhã? Estás bem de saúde? Senhora e minha criança, vou te causar um pesar. Sabe, minha criança, um de teus servos está muito doente, meu tio. Ele contraiu uma peste, e está perto de morrer. Eu estou indo depressa à tua casa no México para chamar um de teus sacerdotes, querido pelo nosso Senhor, para ouvir sua confissão e absolvê-lo, porque desde que nós nascemos, aguardamos o trabalho de nossa morte. De forma que se eu for, retornarei aqui brevemente, então levarei tua mensagem. Senhora e minha criança, perdoa-me, sê paciente comigo. Eu não te enganarei, minha caçula. Amanhã eu voltarei o mais rápido possível." Depois de ouvir toda a conversa de Juan Diego, a Santíssima Virgem respondeu: "Escuta-me e entende bem, meu caçula, nada deve te amedrontar ou te afligir. Não deixes teu coração perturbado. Não temas esta ou qualquer outra enfermidade ou angústia. Eu não estou aqui? Quem é a tua mãe? Não estás debaixo de minha proteção? Eu não sou tua saúde? Não estás feliz com o meu abraço? O que mais podes querer? Não temas nem te perturbes com qualquer outra coisa. Não te aflijas por esta enfermidade de teu tio. Por causa disso, ele não morrerá agora. Tenha certeza de que ele já está curado." Esta foi a primeira parte da história de Nossa Senhora de Guadalupe.
Fique conosco para acompanhar os conhecimentos das intervenções de Nossa Senhora no mundo. Este é o canal Domus Aurea, Casa de Nossa Senhora. Subscreva no canal, dê um like para ajudar o nosso apostolado, partilhe, pois o saber não ocupa lugar. Salve Maria!